Informação importante, a OMS acaba de declarar pandemia por causa do coronavírus. Quando chegou março de 2020, ninguém estava esperando que viria uma pandemia tão forte. A gente estava acompanhando as notícias da chegada da Covid, do lockdown em outros países. 2.340 mortes registradas no Brasil nas últimas 24 horas. E eu sou um sobrevivente da Covid. Eu tive Covid grave. Não sei se entubado, mas tive Covid grave. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não, tá ok? Se o médico, o ministro da Saúde me recomendar um novo exame, eu farei caso contrário. E acho que faltou aí uma capacidade de saber lidar com um perfil do tamanho que a gente estava. Então faltou qualidade técnica, porque infelizmente quem estava diante disso não tinha um conhecimento sobre isso. Mais de 700 mil brasileiros perderam a vida para a Covid-19. Durante a pandemia, medidas sem respaldo científicos ganharam espaço, enquanto famílias eram destruídas. A doença não apenas sobrecarregou hospitais, ela paralisou a economia, interrompeu a educação e deixou cicatrizes profundas nos mais diversos setores. As marcas da pandemia ainda persistem na sociedade brasileira. Para compreender o que vivemos, é preciso ouvir quem esteve na linha de frente, quem registrou os fatos e quem ainda sente a dor até hoje. No dia 26 de fevereiro de 2020, foi confirmado o primeiro caso de Covid-19 no Brasil. Um homem de 61 anos que havia viajado para a Itália e estava em atendimento no Hospital Albert Einstein. Vírus gosta de frio, não gosta de calor. Nós não sabemos como o vírus vai se comportar no Brasil ainda. Os familiares já estão todos contatados, né? A orientação é que eles estejam atentos à sintomatologia. Nos dias seguintes, os casos começaram a se multiplicar em São Paulo e outros estados, enquanto especialistas alertavam para a necessidade de medidas rápidas e efetivas. O governo federal minimizou os riscos, estimulou o uso de máscaras e promoveu tratamento sem comprovação científica. Tem a questão do coronavírus também, que no meu entender está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus, certo? Então, talvez esteja sendo potencializado até por questões econômicas. Tá? O problema é que o Brasil optou, naquele momento, por dar as costas para a ciência. Isso é muito grave. Vamos enfrentar o vírus com a realidade. É a vida. Todos nós iremos morrer um dia. Eu não acho que o Bolsonaro tem que ser julgado no STF. Acho que o Bolsonaro tem que ser julgado em Haia. O que ele fez, do ponto de vista de política pública, foi uma política pública que resultou em mais mortes. Nas semanas seguintes, os casos cresceram em ritmo acelerado. No início de abril de 2020, o Brasil já registrava mais de 1.000 mortes pela Covid-19. O número parece pequeno diante do que viria depois, mas já era suficiente para expor a gravidade da situação. Hospitais começaram a lotar, profissionais de saúde denunciavam a falta de insumos, e a população vivia entre o medo e a desinformação. A gente estava diante de uma situação que na verdade, a gente não tinha experiência, a nossa geração nunca tinha passado por nada semelhante. Acho que primeiro foi num tom até um pouco de negação. O número de casos, internações e mortes também bateu recordes em São Paulo. Na capital, alguns hospitais já registraram 100% de ocupação nos leitos de UTI para a Covid. Desafiadora, assim, acho que o nosso primeiro impulso é tentar negar, acho que muitas vezes a realidade, assim, que a gente se depara. E acho que no momento inicial foi um pouco disso, assim, né, nossa, será que é tão grave mesmo? Só que aí começou aquele impulso muito, muito grande, pacientes todos com a mesma patologia, basicamente, mesmo Código Internacional de Doenças, né, que a gente fala, e todos eles apresentando quadros muito, muito graves. E aí isso variava de uma faixa etária muito grande também, né? O que também era novo pra gente.
Então, acho que primeiro teve essa questão, assim, mas depois acho que virou um completo receio, assim, né? Então as pessoas, às vezes, se isolando, por exemplo, em banheiro para poder comer, então foi realmente meio difícil, assim. Enquanto a ciência pedia cautela, o governo federal mantinha o discurso de que não havia motivo para pânico, mesmo com a imprensa noticiando o contrário. Para mim, o vírus sou eu. A imprensa vai atrás, né? Mas se você ler a imprensa, você não consegue viver. Então faz o que eu faço. Cancelei desde o ano passado toda a assinatura de jornais e revistas. Ministro, se quiser ler jornal e revista, vai ter que comprar. Tá? Cancelei, não leio mais, não vejo Jornal Nacional, não assisto. É criar um pânico, né? O problema está aí, lamentamos. Mas você não pode ver em pânico. Que nem a política, de novo, fica em casa. O pessoal vai morrer de fome, de depressão. A dificuldade maior era saber, conseguir checar tudo que o governo falava, ou aqueles pontos mais importantes que o governo trazia, e o que era verdade ou não. E acabava, assim, não tem como a gente checar tudo. Se o governo passa uma informação oficial, a gente tem que, se tiver muito estranho, a gente checa para ver o que está de errado com aquilo. Foram liberadas X mil doses de vacinas. A gente acaba tendo que tomar aquilo como uma verdade, porque é aquela informação oficial. Se tem denúncias, por exemplo, de entidades, de até deputados da oposição que falam, isso não é verdade, a gente vai atrás para checar o que você tem de dado para comprovar que aquilo não é uma verdade. O que aconteceu é que houve muita desinformação, né, a partir do governo federal, que menosprezou o uso da vacina, né? Falava contra a vacina, criava fake news sobre o que a vacina poderia causar na pessoa, né? Que seriam só coisas ruins. Então muita gente tinha medo de tomar vacina. Se você virar virar o jacaré, é problema de você. E a vacina, quer dizer, as vacinas de Covid foram as coisas melhores que aconteceram naquela época, porque foram criadas rapidamente, né? E é comprovado que diminuir o número de mortes. Por trás das estatísticas e números que cresciam dias após dias, havia pessoas, famílias e histórias interrompidas. O Brasil não estava apenas diante de uma crise de saúde pública. Estava diante de uma tragédia humana sem precedentes. Para muitos, a Covid-19 não ficou restrita a telas de televisão ou às manchetes de jornal. Ela bateu na porta de uma forma devastadora. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Vamos começar o dia, mais um Notícias da Capital no ar. Hoje é quarta-feira, e aí a data, o horário, né, a temperatura, você que está saindo de Guanás, você que está saindo de Campo Limpo, do Capão Redondo, e aí você tenta conectar o cara, só que isso não era uma coisa exata como eu estava ali. Eu estava num momento muito pessoal, muito difícil. 6 horas em ponto. Bom dia a você que nos acompanha pelas redes sociais. O Expresso Capital está no ar. Segundona, 7 de junho de 2021. Bom dia, meu amigo André Russo. Bom dia, Wagner Belmonte. Bom dia a quem nos acompanha também pelo FM 77. Eu e ele tivemos o diagnóstico rigorosamente no mesmo dia. No dia 7 de junho de 2021, que foi uma segunda-feira. E o André morreu no dia 20 de junho, que foi um domingo. Ele morreu 13 dias depois do diagnóstico, no início da madrugada de domingo. Foi muito sofrido, sofrido a ponto de não dar conta de levar o projeto adiante, porque para mim era muito triste. O último momento que eu tive com meu filho, que eu fui reconhecer, ele estava dentro de um saco, sabe? Ele estava dentro de um saco. Eu tive que orar bastante, pedir a Deus para conseguir ir lá reconhecer meu filho, porque como pai, era a última coisa que eu tinha que fazer por ele. Eu não pude dar um abraço no meu filho. Eu não pude dar o último beijo. Eu cheguei a levar uma roupa para vesti-lo. Eu não consegui fazer nenhum ato simbólico, nenhum dos atos simbólicos. Eu tive que ficar parado 3 horas na porta do cemitério, ou 4, olhando um carro, sabendo que meu filho estava ali dentro, para ser enterrado. Entendeu? Então a minha dor não é mimimi.
Não é. Dói pra caramba mesmo, dói, entendeu? Então não aceito que ninguém aceite isso como normal. Não é normal. Diante da rápida disseminação do vírus, diversos países adotaram práticas rígidas de isolamento social. No Brasil, o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, defendia essa postura e alertava que, sem restrições, o sistema já poderia entrar em colapso já em maio. Mas a defesa da ciência o colocou em rota de colisão com o presidente Jair Bolsonaro, o principal opositor de medidas de distanciamento no país. Sem problema, se tu começar a sentir um negócio esquisito lá, tu segue aí a receita do ministro Mandetta. Você vai para casa, quando você estiver lá, falta de ar, você vai para o hospital. Pouco tempo depois, em abril de 2020, Mandetta foi exonerado. Em seu lugar, assumiu o médico oncologista e empresário Nelson Teixe. Mas em menos de um mês, ele se viu pressionado pelo presidente a recomendar o uso da cloroquina como tratamento precoce contra a Covid-19. Incapaz de sustentar sua posição, Teixe pediu demissão em 15 de maio. Neste mesmo dia, o país alcançou o maior número de diagnósticos em 24 horas. O ministro da Saúde, Nelson Teixe, acabou de pedir demissão do Ministério da Saúde, informação que chegou agora aqui na CNN. Acho que, independente de viés político, acho que o que a gente viveu não tem nada a ver com política, e é isso que a gente tinha que ter a consciência, acho que, né, ao meu ver. Colocar a política de lado e pensar nas pessoas e no ser humano, era isso que a gente tinha ali. E acho que faltou aí uma capacidade de saber lidar com um perfil do tamanho que a gente estava. Então faltou qualidade técnica, porque infelizmente quem estava diante disso não tinha um conhecimento sobre isso, independente de viés político ou não. Acho que diante de uma pandemia dessa proporção e que a gente nunca viveu, né? Espero que a gente não viva novamente uma coisa nesse aspecto. Acho que a gente tinha que encabeçar as cabeças sobre isso, pessoas que tinham conhecimento técnico sobre o que a gente estava lidando, né? Acho que justamente por isso vivemos o que vivemos, né? Não tem como apagar. O Brasil permanecia em plena escalada de casos e mortes, agora sem o ministro da Saúde de fato no comando. Foi então que o militar assumiu interinamente a pasta da saúde. Eduardo Pazuello divulgou o protocolo para o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina em casos leves da doença. No entanto, estudos em todo o mundo refutam a eficácia da substância no combate à Covid-19. Foi nesse período que aconteceram crises de abastecimento de oxigênio em Manaus e a lentidão no programa de vacinação do país. No entanto, o governo naquela época não acreditava nisso e fazia propaganda contra. Então houve muita desinformação naquela época. Eu acredito que a vacinação, se fosse mais divulgada, né? Se fosse que as pessoas não tivessem medo, se usassem máscaras, outras formas de não chegar muito perto, distanciamento, todas as orientações que eram feitas para prevenir, isso aí era, de um lado se falava isso, do outro lado gente falando que isso não dava nada certo. Isso prejudicou. Existem alguns estudos que dizem que o Brasil teria 400 mil mortes por Covid. E o Brasil teve 700. Vamos considerar que eu não sou médico, eu não tenho como avaliar isso, não sou um estudioso da área de saúde, mas vamos considerar que o Brasil tivesse 500 mil mortes por Covid, 500 mil de pessoas por Covid, uma cidade parecida com a cidade de Santos, né? Se você está falando em 700 mil, você está falando 40% a mais. Você está falando em 4 em cada 10 pessoas a mais que perderam a vida em função disso. É muito difícil a gente talvez voltar no tempo e pensar o que teria sido diferente. A gente não vai ter essa resposta correta, tá? Acho que a gente, claramente, se a gente olhar para trás, quando a gente olha para trás, a gente consegue observar algo que mudou o curso da doença, para mim, que foi a introdução da vacina. A partir do momento que a gente teve a vacina e começou a introduzir ela em larga escala, a gente teve uma mudança de perfil. Então, claramente, inicialmente introduziu nos idosos. Ao longo da trajetória, a gente foi vendo que o perfil dos pacientes que a gente foi atendendo foi ficando mais jovem, né? Então, o que eu posso dizer, eu não sei quantas mortes seriam evitadas, não tem como a gente estimar, né, e quantificar isso, não tem. Mas o que eu
olhando para trás e o que a gente viveu, acho que um momento de mudança no curso da doença foi a introdução da vacina. Mas que o negacionismo é uma bandeira dessa direita radical que se nega a dialogar com a sociedade. O negacionismo mata, o negacionismo antivacina mata, o negacionismo que indica cloroquina mata, o negacionismo que indica ivermectina mata, o negacionismo que envolve lançar dúvidas sobre a eficácia de medicamentos quando você está diante de um fato extremamente atípico, uma pandemia num cenário global, tudo isso mata. Antes de surgirem as falas negacionistas, é importante entender o que eram as vacinas contra a Covid-19. Diferente de medicamentos que supostamente tratariam a doença, as vacinas tinham o objetivo de prevenir a infecção ou reduzir a gravidade da doença. As principais vacinas desenvolvidas na época utilizavam tecnologias diferentes. Algumas eram de vírus inativos, outras de RNA mensageiro como a Pfizer, e outras ainda utilizavam vetores virais como a AstraZeneca. Todas passaram por testes clínicos rigorosos em milhares de pessoas, mostrando segurança e eficácias comprovadas, e foram aprovadas por órgãos regulatórios nacionais e internacionais. Foi um trabalho científico de pessoas sérias, incluindo brasileiros. Apesar disso, o governo federal e aliados propagavam desinformação sobre os imunizantes. Um clima de desconfiança entre a população foi criado. Agora, vem assim essas narrativas que somos negacionistas, não acreditamos em vacina, aquela história tudo para boi dormir, como fizeram na minha campanha em 2018. Mas agora fica com a história de negacionista, terraplanista. Eu sou um idiota mesmo, tá? Para acusar hoje alguém no Brasil de terraplanista. Sou um idiota, mas idiotas aqui não faltam aqui, lá no, em especial do lado da esquerda no Brasil. A vacina da nossa parte será voluntária, vai tomar quem quiser. Nós jamais vamos obrigar ou criar sanções para quem, porventura, não tomar a vacina. Ainda assim, a vacinação avançou. Em 8 de agosto de 2020, o país atingiu a marca de 100 mil mortos e mais de 3 milhões de infectados. No dia 30 de setembro, quase 5 milhões de pessoas já haviam sido infectadas e o país registrava 1.000 óbitos por dia. No início de 2021, a Anvisa concedeu aprovação emergencial para 2 vacinas, a Coronavac e a AstraZeneca, ambas com eficácia comprovada. No mesmo dia, Mônica Calazan se tornou a primeira brasileira a ser vacinada em território nacional, recebendo a Coronavac em São Paulo em um evento transmitido ao vivo com a presença do então governador João Dória. Faz o peito primeiro, direito. Segura, 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 segura. Segura. Olha pra lá. Aqui pra trás. Eduardo Pazuello classificou a vacinação como uma jogada de marketing, mas prometeu iniciar a distribuição dos imunizantes aos estados já no dia seguinte, em 18 de janeiro de 2021. Pazuello ficou 9 meses na posição. O cenário muda um pouco quando, em março de 2021, Marcelo Queiroga assumiu o ministério, defendendo oficialmente a vacinação e o uso de máscaras e o distanciamento social. Queiroga foi indicado ontem pelo presidente Jair Bolsonaro e o nome dele foi publicado hoje no Diário Oficial. Na saída dessa reunião, o novo ministro fez um pronunciamento. Ele reconheceu que o Brasil vive uma nova onda de Covid e que este é um sério momento de saúde pública no mundo todo. Queiroga também lamentou as mortes causadas pela doença, enalteceu o SUS, o Sistema Único de Saúde, e pediu a união de esforços para combater o coronavírus. Já em julho do mesmo ano, foi registrado um declínio de 40% nas mortes por Covid no país, e um resultado diretamente relacionado ao avanço da cobertura vacinal. Em agosto de 2021, pelo menos 50% da população brasileira já havia sido vacinada com a primeira dose do imunizante. Já em dezembro, o número aumenta para 80% da população vacinada com as 2 doses. O legado das vacinas contra a Covid-19 no Brasil é inegável. Apesar das dificuldades iniciais e da desinformação disseminada, a imunização conseguiu reduzir drasticamente o número de mortes e hospitalizações. Além de salvar vidas, a campanha de vacinação também permitiu que o país avançasse em direção à retomada econômica e social em escolas, comércios e serviços essenciais puderam gradualmente retomar atividades com mais segurança. As cicatrizes ficaram,
Mas a ciência mostrou de forma muito clara que continua sendo o principal caminho para proteger a população e enfrentar emergências de saúde pública.